tudo bem? Que bom poder estar aqui falando com você mais uma vez sobre um assunto tão especial, sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando bem rapidinho, então senta aí e deixa tudo que você tem para fazer, que o nosso assunto é super especial e super rápido. Hoje nós vamos falar sobre o pecado e a nossa lição é da revista Vivendo, é o primeiro estudo que diz assim, pecado, o mal do século. O nosso estudo está baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus e não mente, e está lá no livro de João, capítulo 1, o livro de 1 João, 2 João e a terceira carta de João. E eu quero falar com você algo muito especial. Se você ainda não conhece esses livros, pega a sua Bíblia, abre aí no Google para você conhecer, porque esse livro é excelente e você vai ter uma mensagem de Deus muito especial para sua vida. Hoje nós vamos falar sobre pecado. Eu quero perguntar a você, você sabe o que é pecado? Já pensou nisso? Pensa aí, o que é pecado? Será que é mentir? Será que é roubar? O que é pecado? E eu quero falar com você algo muito importante. Lá no livro de 1 João, capítulo 3, no versículo 4, diz assim, capítulo 3, versículo 4, preste atenção. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nossa, você já pensou o que é isso? Então, transgredir algo, transgredir é uma palavra que significa ultrapassar. Por exemplo, quando você vai à praia, né? A praia geralmente tem uma marca, né, onde vão as ondas do mar, elas vão até ali. Mas quando o mar avança, ele transgride aquela marca. Na sua casa, por exemplo, pode ser que seu pai ou sua mãe fale para você: João, você tem que dormir 10 horas da noite e você vai dormir 10h30. Você transgrediu aquela ordem do seu pai e da sua mãe. O pecado é exatamente isso. E existem pessoas que talvez você não conheça ou conheça, que dizem que o pecado ele não existe. Na verdade, tem gente que diz que o pecado é uma criação da nossa mente, mas a Bíblia diz que é diferente. Lá no texto de 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado ele é a transgressão da lei. E a transgressão da lei, ela fala diretamente a nós. Olha que coisa interessante. Só que eu quero falar algo especial para você. A Bíblia fala que o pecado ele é transgressão da lei. Mas diz lá no capítulo 1, versículo 9 assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, nós podemos pecar, sim. Claro que você não deseja viver pecando, mas se você pecar e confessar o seu pecado a Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar. E algo muito interessante que eu quero perguntar a você. Você já pensou sobre... A gente já falou sobre o que é pecado, né? E que todos nós pecamos, a Bíblia fala isso. Mas eu quero perguntar a você, você já pensou se aquela pessoa que vive pecando e ela tem a Deus, ela diz ter a Deus na vida dela. Olha, eu tenho Deus na minha vida, mas ela vive pecando. Ela gosta de fazer fofoca, ela gosta de fazer mentira, ela às vezes gosta de agredir ou bater no irmão, agredir alguém. Essa pessoa realmente tem o amor de Deus? Você já pensou nisso? Vamos ver o que a Bíblia diz? Então, lá também no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 6, diz assim: todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Olha que coisa interessante. Isso significa, não é que nós que temos a Cristo não vamos pecar, não é isso. Mas significa que nós, quando temos a Cristo, nós não temos prazer em viver pecando o tempo todo. Preste bem atenção. A Bíblia nos fala que se eu digo amar Cristo e odeio a meu irmão, eu não tenho a Cristo.
Se eu digo então que eu amo a Deus, eu vou à igreja, levanto as minhas mãos, adoro ao Senhor, e eu vejo algum irmão passar necessidade e não faço nada, eu não amo a Cristo. Olha, veja bem, às vezes na sua escola, hoje a gente não tá indo na escola, né? Eu sei que você não tá indo, mas talvez na sua rua, perto da sua casa, ou em algum lugar que você conheça, existe algum amigo que precise de ajuda. Às vezes um brinquedo, às vezes uma coisa simples, e você não faz. Será que você realmente está amando a Deus quando você finge não ver? Então, a Bíblia nos mostra que nós, quando temos a Cristo, nós agimos de forma diferente. Isso não significa que você não vai pecar, meu amigo, mas toda vez que você pecar, assim como diz lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, se você confessar o seu pecado, Deus vai te perdoar e te purificar, porque Ele é Deus. Cristo, Ele deixou bem claro, quando Ele veio ao mundo, que nós iremos falhar, né? Mas que a gente vai reagir de forma diferente. Às vezes pode ser que em casa você fale de alguma forma errada com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, ou que até você deseja alguma coisa ruim, mas você vai se arrepender porque Deus está em você e você é diferente. Então eu quero te falar uma coisa. A nossa revista, ela fala de um assunto muito interessante, que atualmente a gente é bombardeado por tantas coisas que as pessoas dizem acerca do pecado, acerca de Deus. E às vezes as pessoas dizem que nós não pecamos, porque na verdade isso é só uma historinha da igreja. E não uma historinha da igreja, isso é uma questão e uma verdade bíblica. A Bíblia nos mostra que nós pecamos e precisamos nos arrepender, colocar diante de Deus o nosso pecado, não para sermos culpados, não, porque Cristo nos perdoa, mas para termos consciência de quem somos. Então eu quero perguntar uma coisa a você. Você acha que Deus perdoa os pecadores? O que você acha? Então, sim, Deus perdoa os pecadores. Por quê? Porque lá na Bíblia diz, no versículo 9 de 1 João, já repeti para você, que diz que se a gente confessar, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se nós confessarmos, Ele vai nos perdoar, porque Ele é Deus. Outra coisa, e a partir da lição, quando você acha que você comete pecado, a partir de tudo isso que a gente ouviu, quando você acha que você comete pecado? Então, nós pecamos quando nós fugimos do ideal de Deus pra gente. A Bíblia tem lá no livro de Êxodo os 10 mandamentos. E aí, ali a gente pode imaginar: honra teu pai, honra teu pai e a tua mãe, ama Deus acima de todas as coisas. E aí eu quero perguntar a você: não mentir, não roubar, não matar. Toda vez que a gente foge desses ideais, nós estamos pecando contra Deus. Não é verdade? E aí a gente transgride a lei de Deus. Não só esses, mas quando no nosso coração nós desejamos mal a alguém, nós estamos pecando contra Deus. Sendo assim, eu quero deixar um versículo especial para você meditar, que está lá no Salmo 119, capítulo 11, que diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Toda vez que a gente fala de coração, a gente imagina algo especial, importante. Olha, eu amo, quando eu falo que eu amo do fundo do meu coração, gosto do fundo do meu coração. Então guarde a palavra de Deus no seu coração. Você vai pecar, vai, mas toda vez que você pecar, você vai se arrepender, porque você guardou a palavra de Deus no seu coração. Que Deus te abençoe, que você faça diferença. Você precisa fazer a diferença, porque Deus está com você, tá bom? Se você sentir qualquer dificuldade em entender essa lição, você pode me procurar lá na igreja. Eu vou deixar disponível o meu contato para você e que Deus te abençoe, tá? Tchau!